Ela vai começar daqui a pouquinho. Então, iniciamos a gravação. Então, bom dia a todos. Nós vamos começar mais uma sessão do SIG Farmaco, né, que é uma... Pode passar o próximo, por favor, José Wilson? E o SIG Farmaco é um grupo que todo mundo conhece aqui, é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica da Rede Universitária de Telemedicina, Rede RUT. Próximo. Nós já temos, no momento, mais de 20 instituições distribuídas ao longo de todo o país, né, participando dessa rede, desse grupo de interesse especial. Próximo. E agora nós vamos começar a apresentação e eu solicitaria que todos mantivessem os microfones em mudo para não prejudicar, né, a qualidade do áudio. E todos vocês podem fazer as perguntas, né, que vão ser respondidas ao final da apresentação. Vocês podem fazer perguntas ou comentários pelo chat e elas vão ser respondidas, como eu disse, ao final da apresentação. Próximo. Então, vocês conhecem a estrutura dessas apresentações, nós temos as boas-vindas em torno de 5 minutos, depois eu passo a palavra para o professor José Wilson, que apresentará a professora Cíntia, e depois nós teremos, depois da apresentação do tema, que deverá durar 30 a 35 minutos, nós teremos uma discussão com os participantes. E, ao final, nós teremos 5 minutos reservados para o encerramento e o registro da participação. Próximo. Lembrando que todos devem registrar a presença aqui nesse link, www.rut.rnp.br/presenca, e a senha da sessão será 60938, tá bom? Próximo. Então, eu passo a palavra para o professor José Wilson, agradeço a participação dele e da professora Cíntia, e ele fará a apresentação da nossa palestrante. Obrigada, José Wilson. Obrigado, Rose. Um bom dia a todos. Espero que vocês estejam me escutando bem. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês, aqui no SIG. Na agenda de hoje, mais uma vez, um pouco focado nessa área do ensino. Hoje a nossa convidada é a professora doutora Cíntia Amile Fritz Brandão de Oliveira, né, com quem eu tenho o prazer de dividir disciplina aqui na Universidade Federal do Amazonas. Nós dois somos do Departamento de Ciências Fisiológicas daqui. A professora Cíntia, ela se graduou pela Universidade Federal do Amazonas, né, e ela, de fato, manifesta um grande orgulho, né, dessa raiz daqui, de poder estar atuante, né, aqui no Amazonas, mas ela também se qualificou, o mestrado, o doutorado, pela Universidade Federal do Ceará. Ela tem como área de pesquisa, particularmente, a inflamação, a gastroproteção. Essas são as atividades que ela desenvolve com alunos de pós-graduação e iniciação científica, mas tem uma grande experiência também na coordenação de grupos de estudantes, né? Ela foi por bastante tempo uma professora tutora do PET de medicina, executando diversas atividades, inclusive na comunidade. Mais recentemente, ela foi convidada pelos próprios alunos para a organização de uma liga de farmacologia, né? E eu acho que ela é, de fato, uma boa conhecedora do tema, e porque vivenciou isso, né? Então, exatamente, é um grande prazer apresentar para vocês a professora Cíntia, que muitos de vocês já conhecem, né? Mas especialmente para que ela possa compartilhar conosco hoje essas experiências que ela vem tendo com a graduação, especificamente hoje com o tema de ligas acadêmicas. Então, eu deixo aqui as minhas boas-vindas à professora Cíntia, né? E mais uma vez eu quero me pedir desculpa a todos pelo pequeno atraso, mas agora a gente vai conseguir prosseguir de fato, né? Professora Cíntia?
Alô? Estão me vendo? Não, né? Está dando erro aqui no compartilhamento da minha imagem. Você que vai compartilhar, então nós temos que... Não, Pronto, não, acho que vocês podem compartilhar aí, tranquilamente. Eu não vou compartilhar. Fica como foi acordado. tá certo. Então, José Wilson, você tem que colocar a apresentação. Ô, gente, me desculpe, eu cometi um erro aqui. Eu fechei uma janela, mas eu já estou retornando. Tá bom, obrigada. Assim que ele colocar, você pode começar, professora Cíntia. O microfone aqui fica desligando aqui sozinho, gente. Não sei o que está acontecendo. Vocês podem compartilhar, professora, os slides. Os slides vão ser compartilhados pelo José Wilson, tá bom? Eu estou tendo que entrar aqui de novo. Vou pedir só para vocês um pouquinho de paciência. Eu tô... O meu microfone fica desligado aqui. Bom, enquanto tenta... Já estou fazendo o login, tá? Então, começa a organizar isso, né? A primeira coisa que a gente pode já iniciando essa nossa conversa, né, sobre ligas acadêmicas, é o porquê que elas começaram, né? Por que essa história de ligas iniciou na humanidade? Não é uma coisa recente, é uma coisa que desde a antiguidade já era trabalhado, especialmente nos momentos de guerra, né? As ligas em torno de grupos que tinham interessantes, especialmente naquela área da Grécia, né, com a organização de ligas para um objetivo, alcançar um objetivo comum. E os grupos basicamente estudavam e arquitetavam os planos para o grande objetivo, que era liquidar o inimigo, né? No caso das ligas acadêmicas, a proposta principal nasceu em torno da necessidade que os estudantes começaram a buscar para conseguir trazer essa vontade, né? Bom, o som desapareceu aqui, eu vou colocar a Cíntia, o seu microfone ele está desligado. Então, o microfone está se desligando sozinho aqui, eu não sei qual é o problema. Deixa eu colocar, eu vou fazer você como apresentadora, tá? Então você agora pode apresentar, porque eu acho que o José Wilson também está com problema na apresentação dos slides. Tá? Você pode colocar a sua apresentação? Senão eu coloco a apresentação, vamos ver aqui? Rose, na verdade, eu não estou como apresentador. Como eu caí e voltei, não entrei como apresentador. Você está no móvel? Não, onde Não, você está? Estou no computador. Ah, tá, o José Wilson, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei você como apresentador. Olá. Cíntia, não estamos escutando você, o seu microfone. Né? E essa
desde a antiguidade, que no Brasil se desenvolveu a partir do início do século XIX, se fez essa, talvez, definição de forma generalista, né? Que as ligas seriam uma associação de forma civil, mas com cunho altamente científico. Fechou novamente. Regido por membros acadêmicos que não tivesse fins lucrativos e tivesse sede com base na instituição de ensino superior a que ela estivesse ligada. Então, ela precisaria necessariamente ter como sustento o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Então, essa se tornou a grande definição das ligas acadêmicas. E o protagonismo, como eu tinha... Pode passar, Zé. Muito obrigada. O protagonismo do estudante, da vontade, do desejo do estudante em realizar estudos em cima de uma temática específica. E claro que a presença do professor orientador se tornou uma premissa extremamente importante e, essencialmente, divisora de águas. Pode passar, por favor. E o desenvolvimento, o sucesso das ligas se deram essencialmente pela ver essas atividades, em compartilhar esses conhecimentos, em aprofundar essa função. Eu sempre coloco que o protagonismo dos estudantes foi o que realmente trouxe maior desenvoltura para as ligas acadêmicas. Pode passar o próximo? Está sem som, Cíntia. Cíntia, nós não estamos te ouvindo. Parece que ela... Não caiu. Se ela estiver caindo... Para você, Rose? Vocês estão me ouvindo aqui? Se ela estiver caindo, quando volta, o sistema refaz a conexão do áudio. Nisso que ele refaz, ele vai fechar o microfone. Agora, a gente não sabe se é a conexão dela que está caindo involuntariamente ou se é o próprio microfone com alguma coisa. Não tem o que fazer. Assim, teria que ver, né, no caso, porque com a gente está normal nossos microfones. Se ela quiser mudar para o celular para ver como é que fica, talvez é uma opção aí. Ela retornou. Cíntia, você gostaria de fazer pelo celular? Eu vou consultar ela aqui por mensagem, eu já dou um retorno para você. Só um segundo, tá? Ela está me informando aqui que ela entrou com o celular com o nome Cíntia. Ela está aí na sala, né? E pede para ela desconectar o outro, professor. Então deixa só o celular e pede para ela abrir o microfone pelo celular e falar com a gente para ver se a gente escuta ela. Muito discutido dentro dos colegiados dos cursos, especialmente no de medicina. E um dos pontos
que vem sendo discutido profundamente no NDE, para complementação de conteúdos que não estão sendo empregados nos cursos. E quanto à questão dos docentes, como eles participam de forma efetiva dessa condição desses complementos de conteúdos. É falta da ligação ou do ouvir do docente. E um outro ponto importante é essa entre ligantes de outros cursos, que algumas ligas permitem essa funcionalidade, os anseios profissionais desses estudantes e a própria relação com a comunidade. Você pode passar, Zé? Próximo. Está aparecendo para vocês? Sim. Conseguem passar? Eu fiz a reiniciação do computador. Conseguem me ouvir? Sim. Estamos te ouvindo. Gente, eu tentando tudo que eu posso aqui, que eu conheço, né? Que também sou meio analfabeta em relação a isso. Mas essa questão do criar a liga vem justamente nesses anseios linkados aqui, né? Do currículo paralelo, que é uma discussão intensa nos NDEs, da complementação de em relação ao próprio PPC dos cursos e a qualificação dos docentes em relação ao ouvir o estudante, entender os seus anseios e a própria integração do estudante dentro do próprio curso, com colegas de outros períodos, com outros cursos que algumas ligas permitem a participação, os anseios profissionais e ativação com a comunidade. Cíntia? Oi, eu estou falando aqui. Oi. A gente está no seu slide do aprender com entusiasmo, certo? Para mim não apareceu aqui o Você slide. está conseguindo ver a minha apresentação? Não, a apresentação para mim está parada aqui. Se você abrir a sua apresentação no slide aprender com entusiasmo, Mas à medida que você pedir para passar... Oi? Pode falar, Zé, por favor. Você abre para você apresenta, Isso. Você só pede para passar, eu passo à medida que você me solicitar. Porque daí a gente fica sincronizado, mesmo que você não esteja vendo a tela que eu estou compartilhando com o pessoal. Perfeito. Ok? Só um instantinho aqui que eu já faço isso. Então, essa questão do aprender com entusiasmo, né, é um ponto que nós temos observado nos estudantes. O conteúdo realmente seja agradável a ele. O interessante das ligas é que as temáticas são realmente decididas pelos ligantes. Os estudantes passam a desenvolver essa vontade de criar, de estar presente. Cíntia, caiu Oi. de novo. Oi. Agora voltou. Pronto. Você pode Vamos voltar... tomar cuidado com ficar olhando quando o seu microfone fica mudo. E aí você consegue sempre ir ligando ele, tá bom, Cíntia? Obrigada. Perfeito. Se puder colocar no slide... Anterior? Sim. Ok. Não, pode ficar nesse aqui. Aprendendo com entusiasmo, né? A ampliação do objetivo da prática profissional por conta dessa...
né? E isso está ligado ao eixo do ensino. A participação dele como agente de promoção de saúde, de transformação social, é um ponto que está sendo desenvolvido nas ligas e a gente percebe um amadurecimento do estudante quando ele consegue discutir com os outros colegas de níveis diferentes durante o curso essa participação e essa importância da sua presença na sociedade, e a própria ação social desenvolvendo essas ações e levando as comunidades a temas de interesse. A primeira liga acadêmica de sífilis teve um desempenho social tremendo na comunidade paulista, e ela tem ainda o respaldo até os dias atuais, com uma presença muito importante, né? Pode passar, Zé, por favor. Pronto. Condicionantes, e eu coloquei aqui que são pontos tanto trazidos dos ligantes quanto dos professores, eles estão relacionados a esses pontos aqui, né? Os espaços inadequados ao preenchimento das lacunas curriculares que as ligas acabam trazendo para dentro do curso, e alguns pontos preenchendo os espaços que deveriam estar dentro do PPC, a subversão dessa estrutura curricular formal, a ocupação do tempo livre do estudante, que é um outro ponto importante. Atualmente se discute muito o espaço verde na vida acadêmica, especialmente dos estudantes do curso de medicina, que tem uma grade curricular muito pesada e que acaba trazendo uma dificuldade para que o estudante possa ter o seu lazer, o seu descanso. As ligas acabam preenchendo mais ainda esse espaço. O reforço dos vícios acadêmicos em cima da repetição dos gestos que os estudantes criam dentro das ligas e o que eles veem na sala de aula. A profissão, quando nas atividades de extensão em que o estudante não tem a supervisão docente ou a participação efetiva e orientação dos docentes, o aprendizado dele em relação aos conceitos e às práticas de forma efetiva dentro das reuniões Um ponto interessante que aí a gente destaca, tanto nas ligas acadêmicas de medicina, quanto na questão das ligas acadêmicas de farmácia, que é essa intervenção da indústria farmacêutica, que muitas vezes ela entra como fomentora de ações, de eventos, de atividades, e acaba inferindo dentro da liga com os seus próprios produtos, e a formação de pequenas especialização precoce, de funcionabilidade das ligas relacionadas somente a temáticas muito específicas. São pontos que são considerados disfuncionantes da liga e que acabam fugindo dessas direções. Nós tivemos a experiência, pode passar para o próximo, Zé? Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Sim. Obrigada. Essas estudantes mais do que dos professores. E aí, nesse momento, eu vou trazer algumas, pode passar o próximo, que eu catei alguns símbolos, algumas logos, né, de algumas ligas acadêmicas de farmacologia que existem no Brasil. Existem outras ainda se envolvem na questão da farmacologia, a farmacoterapêutica, a toxicologia
e a imunologia. São algumas ligas muito interessantes. Por experiência que tivemos aqui na universidade, nós organizamos 2 ligas nesse sentido da farmacologia. A Liga Farmacêutica de Farmacologia Clínica, mais ou menos em 2003, 2004, e a Liga Farmacêutica, a Liga de Farmacogenômica, que estava relacionado com a evolução da farmacologia e a genética. E a gente trabalhava em conjunto nessas temáticas. Infelizmente, em 2007, mais ou menos, a professora que ligava, que condicionava a Liga de Farmacogenômica, ela seguiu outros caminhos, né? Hoje ela está fora do Brasil, está trabalhando em Paris e desenvolvendo várias outras atividades, e nós não conseguimos encontrar ninguém que pudesse acompanhar esse grupo. E a Liga de Farmacologia Clínica, em 2007, como o Zé tinha mencionado, e na época nenhum dos professores abarcou essa ideia, né? Porque ser docente já é um trabalho muito difícil, nós já temos as outras atividades relacionadas à pesquisa, à administração. Fazer parte de uma liga é mais um trabalho. Então, na época, os professores... Microfone, Cíntia. Só um instante. O microfone está ligado. Isso, pode continuar. Agora a gente está vendo. Estava ligado. Pronto. Então, essas 2 ligas que nós fundamos nessa época acabaram se transformando em ligas pioneiras, mas deram um espaço no tempo. E mais recentemente nós conseguimos organizá-la novamente por intermédio dos estudantes do curso de farmácia, dessa vez que tiveram interesse. No FAM, nós temos muitas ligas relacionadas ao curso de medicina, e eles são pioneiros na universidade. Desde a década de 1990, a Faculdade de Medicina iniciou esse trabalho, e aí eu dou um destaque aqui no grupo PET, né, o Programa de Educação Tutorial da Medicina, que eu fui tutora durante 6 anos, que ele que trouxe a ideia para o Amazonas das ligas, que ainda não existiam. E a Faculdade de Medicina da UFAM foi pioneira nisso e trouxe as primeiras ligas de discussão. As ligas hoje infinitas, né, estão também relacionadas com a universidade estadual e as universidades particulares que têm o curso de medicina. Então, os estudantes acabam interagindo. Boa parte dessas ligas tem alguns critérios essenciais que não abrem espaço para estudantes de outros cursos. A Liga de Farmacologia, ela acaba sendo mais... diversos estudantes. Mas nós temos atualmente como protagonistas os estudantes de farmácia trazendo esses questionamentos. E alguns temas comuns que nós encontramos nas outras ligas em torno do Brasil, que tiveram repetições, né? Tanto de ações, quanto de debate, quanto de ações de extensão comunitária, vem relacionada a isso. O uso racional de medicamentos, a própria atenção farmacêutica, a cronoterapia e essa relação com o mecanismo de ação dos medicamentos, que eu achei isso. As terapias tradicionais, não medicamentosas, a influência que as indústrias farmacêuticas podem ter na relação médico-paciente e tratamento de doenças. Trabalhamos muito sobre a questão do genérico e do similar nesses pontos. E aí os eventos adversos, a toxicidade de fármacos, medicamentos de alto custo, também têm sido temas que a própria comunidade tem solicitado das ligas. E eu achei muito interessante a comunidade que vem pedindo essas informações. Nesse período de pandemia, nós não podemos fazer presenciais, mas nós acabamos desenvolvendo
pelos meios sociais, por WhatsApp, por pequenos grupos de webconferências, né, com uma comunidade. Foi muito interessante, especialmente quando surgiu a grande discussão em cima da hidroxicloroquina e a cloroquina. Muita gente veio mas em cima dessas atuações que nós tivemos, eu questionei os estudantes sobre alguns pontos. Aí você pode passar o próximo slide, por favor? Né? E pode passar que vão aparecendo aí as bolinhas, né? Dentro da universidade, isso é uma pesquisa mais interna, mas que pode comparar com o que vocês podem estar vendo nas suas universidades, nas suas instituições. Do aspecto do discente, que desenvolveu. E nós percebemos, nas respostas dos estudantes, que eles compreenderam que a liga acabou sendo mais interessante do ponto de vista do aprendizado do que as próprias aulas que eles tiveram ao longo do curso até aquele momento, mais dinâmicas. Mas a gente também questionou se ele aprendeu mais porque ele estava ensinando, preparando as apresentações e acabou indo buscar mais informações e aprofundando sobre o ensino, o que ele pretende ser. E foi muito interessante quando os estudantes revelaram, né, não ter percebido que a Liga estava fazendo essa transformação interna deles. Com relação aos princípios, né, a Liga ela acabou se mostrando, do ponto de vista social, nesse momento da pandemia, essencialmente, que cresceu essa procura da comunidade de forma direta, muito agressivamente, e eles se sentiram responsáveis de partilhar esses conceitos com a sociedade. E aí, princípios éticos, de não trazer informações pessoais antes de termos embasamento científico e obedecer também os princípios éticos de cada profissão. Isso foi sensacional. E aí eu fiz uma pergunta bem desafiadora, né? E deixei com que eles respondessem de forma anônima para não trazer. Coloquei só para os ligantes da farmacologia, mas eu passei também para os outros estudantes das outras ligas existentes na universidade. O seu professor participou? Aquele docente que realmente está lá cadastrado como coordenador ou supervisor ou colaborador efetivo, realmente esteve presente, incentivou a participação? E, infelizmente, posso partilhar com vocês aqui que a resposta não foi muito positiva. Tivemos algumas ligas em que os professores estão junto com os estudantes, estão levando a liga para níveis não esperados e que os estudantes conseguem desenvolver cada vez mais o amor por aquela temática. Um dos exemplos assim, que ficou muito marcado foi a Liga de Geriatria, que acabou desenvolvendo em alguns dos ligantes a vontade de se tornarem médicos geriatras. Hoje nós temos um, que inclusive foi até nosso monitor, o José Wilson conhece, que é o Dr. Girussy, com os idosos de uma maneira ímpar, né? Ele é amado, ele é querido. E uma das coisas que ele me respondeu é que durante a graduação e essa experiência na Liga deu a ele uma nova forma de ver e ouvir o seu paciente. Né? E eu achei fantástico alguma dessas respostas, ele me permitiu citá-lo. Também trazendo essas respostas. Mas, infelizmente, muitos colocaram que o professor que está ligado diretamente a essa liga acadêmica
poucas vezes participa de forma efetiva, deixando com que os estudantes desenvolvam as atividades. E aí volta aquela questão, né, do exercício legal da profissão, dos vícios que acabam sendo repetidos, porque o estudante acaba não tendo uma orientação adequada quanto a isso. Pode passar o próximo? Pronto. Parece uma pirâmide, né? Sim, Cíntia. Pronto. Aí pode ir passando que ela vai aparecendo. São 3 legendazinhas, né? Que eu trago para a gente fazer esse questionamento. As ligas hoje, será que elas se tornaram instrumentos de exploração da autonomia do estudante? Ou o próprio estudante usa as ligas acadêmicas para desenvolver essa própria exploração dentro do seu curso? Esses estudantes, nas ligas acadêmicas, ela é permitida e ela é avaliada pelo colegiado do curso, pela direção desse curso, se ela está embasada nas diretrizes nacionais curriculares e o que se espera desse futuro profissional, o que se tornou essa liga? São algumas perguntas muito intrigantes que acabam mexendo com a nossa posição. Esse último ponto na base da pirâmide. As práticas isoladas que induzem ao risco de especialização precoce nas ligas, elas estão sendo questionadas, as ligas estão sendo chamadas, apresentam relatórios, apresentam indícios de que elas podem ser um risco de especialização precoce, e até que ponto essa especialização precoce está sendo prejudicial na carreira acadêmica desse estudante frente às outras disciplinas. Essa base da pirâmide pode realmente estar trazendo, como a gente observou nessa pesquisa que fizemos, um ponto de alerta muito importante. Como os cursos e as coordenações de cursos e os docentes estão ligados diretamente a essa formação das ligas. Estamos realmente compreendendo os nossos estudantes, em que nível eles se encontram? Pode passar para o próximo? E aí vai aparecer essa balança, né? Pode passando, em que eu sente como membros efetivos do funcionamento dessa liga. O docente entrando com a sua experiência, mas muito mais pesando nessa balança com a sua disposição. Mas vejam que a balança pende para o lado do discente, porque ele traz, além da disposição, ele traz uma proatividade, eles buscam horários, eles buscam momentos, eles buscam atividades. E essa balança ela poderia estar um pouquinho mais equilibrada se o docente também trouxesse essa mesma determinação para o seu lado. Muitos, acredito que aqui têm experiência com as ligas, né, podem estar funcionando, né, de uma forma muito próxima dos seus estudantes. Mas muitos de nós nunca fomos em nenhuma reunião de ligas, especialmente as reuniões abertas. E seria muito interessante na área de farmacologia, né? Aí pode passar o próximo slide, né? Que aí é o ponto de puxada, né? Em todos nós, farmacologias. Na pandemia, as ligas ficaram como? Muitas ligas pararam de funcionar. Ficaram só em bate-papo interno, produção de alguma atividade de artigo, revisão, mas com a comunidade não ficaram. Como eu já mencionei anteriormente, né, a nossa de farmacologia teve alguma atuação na comunidade por busca da própria comunidade.
porque a questão dos medicamentos foi levantada, e claro que com a comunidade nós temos um linguajar diferente do que a gente conversa com os estudantes, mas um dos pontos que eu puxei muito com os meus estudantes, os meus ligantes, né, foi o que eles consideravam seguro, o que eles consideravam efetivo dos habilidades terapêutica do Covid. E foi muito interessante as vertentes que surgiram dentro do nosso grupo, e nós estamos trabalhando e fazendo uma revisão de todos os medicamentos utilizados para fazer uma publicação sobre esse tema, né? Inclusive, na sexta-feira, a gente tem uma reuniãozinha sobre isso. Então, muitas ligas funcionaram, e talvez a pandemia possa ter suscitado um interesse maior dentro da farmacologia por conta desses fármacos que ficaram muito em evidência. Ok, aqui só algumas referências que talvez sejam interessantes de acessar, porque pouco tem de publicação sobre a vida das ligas. Normalmente são publicações em revistas de extensão, mostrando as atividades de forma efetiva. Mas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista interno, desse funcionamento, desse impacto que realmente a liga acadêmica possa estar produzindo na vida dos estudantes, a gente precisa realmente, talvez, produzir mais alguma coisa. A Universidade de Brasília fez, há algum tempo atrás, algumas respostas e que bateram, inclusive, com algumas respostas que eu tive também com os estudantes. A próxima foto aí, né, traz os meus dados, meus contatos, se a gente quiser trabalhar mais, se alguém tiver interesse até em participar desses encontros de liga, né, tem aí o meu e-mail, Yamile com 2 L's, porque já tinha um outro Yamile, @ufam.edu.br. E essa foto que aparece é uma foto que me traz muito carinho, uma lembrança muito querida, né? São alguns estudantes do PET Medicina, depois que nós fizemos uma atividade de ensino numa comunidade. Essa foto aí mostra o momento final de confraternização do grupo, né? E vocês podem perceber, nós passamos um dia inteiro numa comunidade. E essa foto foi tirada às 19 horas, nós estávamos desde as 7h30 da manhã. E vocês percebendo o rosto dos meninos, né? Hoje já é essencial para aquela comunidade. Isso, para mim, é o que mais me deixa assim, motivada a continuar com essa ação de extensão com as ligas acadêmicas. Não só a formação deles, mas esse contato com as comunidades. E o próximo slide é uma mensagem, né, da Cora Coralina, que eu considero assim como filosofia de vida. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Que pode trazer frutos ou não. Peço desculpas por essa complicação, né, da minha participação aqui com vocês e fico à disposição agora das perguntas. Cíntia, obrigado pela apresentação. Também, em seu nome, também quero me desculpar aí pelos problemas, né? E em alguns momentos, Cíntia, na verdade, o que a gente teve foi uma interrupção da sua fala. A gente conseguiu acompanhar os slides. Eu confesso que eu fiquei também, não fui muito bom passador de slide, viu? Então vocês também me desculpem nesse sentido. Nós temos algumas perguntas, Cíntia, que os membros aqui postaram no chat. Eu vou pedir a ajuda do Paulo e da Rose, caso eu não consiga pegar todas. Mas a primeira pergunta que eu me lembro foi do professor François, da UFRJ. Ele pergunta: espera-se que as ligas tenham um tempo limitado de funcionamento quando esgotar o assunto,
ou o mais importante é a própria comunidade que se formou e que quer continuar mesmo com outro assunto, né? E aí, dessa maneira, essa liga ela vai se perenizar. Então, essa questão de tempo finito da liga não se cogita, professor François. A liga, ela deve ser ilimitada mesmo, porque a intenção é que ela possa se perpetuar com o caso, por exemplo, da Liga de Oncologia, que iniciou lá em 2004, nós não tivemos quem pudesse tocar junto com os estudantes. Aí ela teve que finalizar. Mas o histórico das ligas tem mostrado que os estudantes, mesmo o tema sendo esgotado, os alunos não se esgotam, porque eles estão correndo no curso. Normalmente, o estudante é que passa um tempo limitado na liga, e não a liga com tempo limitado. Então, 2, 3 anos na liga, o estudante acaba partindo para outras atividades, por conta do tempo, da afinidade. E esse é bem interessante mesmo. Certo. Na prática, Cíntia, também tem pergunta do professor François, a ideia de criar uma liga com tema, ela sai de onde? Né? No caso das ligas da UFAM, qual que tem sido aí a sua observação, a sua experiência? Eu posso dizer para vocês que na história da o desejo dos estudantes. Eles é que buscaram essa... Professor, vamos formar uma liga? O que o senhor acha da gente fazer essa liga? O grupo PET, ele, a partir das suas reuniões que ele desenvolvia, começou a despertar em alguns estudantes essa proposta. O próprio projeto Alfa, que eu percebi que algumas universidades têm, ele, que é o projeto Primeiros Socorros, né? Ele nasceu do grupo PET, porque a comunidade percebeu essa necessidade, comunidade acadêmica. Então, nasce acaba sendo contagiado, né, com essa vontade acadêmica. Bacana. Cíntia, a Suelen, às vezes corta um pouquinho, como eu te disse, mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda... Wilson, por favor. Paulo? François, eu posso pedir uma colocação? Sim, você falou que então vem do próprio grupo PET, por exemplo. Já tem um grupo PET que quer fazer uma liga. E aí, no caso, eles vão procurar a quem? Ao coordenador de ensino da faculdade, enfim. Eu entendo que a ideia, a vontade... Qual é o canal para depois procurar um docente que vai encampar a ideia? Normalmente, a procura vai direto com o docente, porque ele precisa ter um parceiro. As ligas acadêmicas hoje, elas estão ligadas à pró-reitoria de extensão, pelo menos na grande maioria das universidades, é isso que está acontecendo. Elas são institucionalizadas. Afinidade com aquela temática e com o próprio professor, que essa relação é extremamente importante, né? E a partir dessa conversa com o professor é que se vai para a proposição da efetivação dessa liga. Na UFAM, por exemplo, nós temos um edital de extensão próprio para as ligas acadêmicas. Então, no período do ano, todas as ligas passam por esse processo de seleção. São avaliadas previamente pelos colegiados dos cursos, porque uma liga acadêmica ela tem a outros cursos, e depois dessa aprovação no colegiado, aí passa pela avaliação da pró-reitoria de extensão. Então, elas são formalizadas. Aqui na UFAM, inclusive, se destina algumas bolsas de estudo para os estudantes que participam de alguma das ligas, né? Dependendo de qual liga seja, do tempo, do grau de efetivação de ações de extensão, a Câmara de Extensão acaba também fornecendo bolsas, né, para os
mas pelo menos um desses estudantes tem direito a uma bolsa de extensão. Cíntia, a Sueli Penteado, ela fez uma reflexão aqui. Paulo, se eu conseguir acompanhar bem, você complemente, por favor, né? Mas ela fez o seguinte comentário, e eu acho que vai bem na direção do que você está comentando em relação a oficializar essas ligas acadêmicas dentro da realidade da universidade, né? Então, a Sueli estava perguntando aqui em relação a esses documentos, se seria necessário formalizar com o estatuto, né? Então, qual seria essa primeira parte da estruturação da liga e, efetivamente, para que você institucionalizasse essa liga, se isso se daria dentro do ambiente de ensino, ou uma pró-reitoria de graduação, ou dentro da extensão, né? Ou se você, eventualmente, escreveria mais do que uma modalidade do projeto. E ela pergunta isso refletindo no sentido de que a extensão de favor com a comunidade, né, alguma campanha, alguma ação que é feita com a comunidade, mas também nas ligas você tem a parte do ensino, pelas reuniões, pelas aulas e a discussão que essa mesma liga propõe, né? Então, eu acho que a grande dúvida aqui, na verdade, é onde você enquadra, né? Ou ela estaria melhor enquadrada, se dentro de uma extensão, se dentro de uma atividade de pesquisa, extensão, e eu vi que você comentou a respeito do tripé, e a gente queria ouvir o seu comentário em relação a esses pensamentos, né, compartilhados aqui pela Suelen. Então, Suelen, a grande maioria das ligas, elas são reconhecidas pela instituição e estão dentro da pró-reitoria de extensão. Durante muito tempo se questionou justamente esse ponto, porque a liga acadêmica, ela segue o tripé. Então, e agora? E a pesquisa? Vai para a pró-reitoria de pesquisa? E o ensino vai para a pró-reitoria de graduação? Como questionar isso? Como colocar isso? Não é? E a grande maioria acabou percebendo que a liga se encaixaria melhor dentro da pró-reitoria de extensão, mas que, por exemplo, elas pudessem também estar ligadas à pró-reitoria de pesquisa. Ensino e extensão praticamente andam juntos, né, desse ponto que as ligas trabalham, então não precisaria envolver a pró-reitoria de graduação. Mas o colegiado de curso, ele acaba sendo envolvido nessa proposta. Obrigatoriedade mesmo, que os próprios estudantes sentiram a necessidade de reger todas as regras e normas para o funcionamento da liga. E é sensacional, porque às vezes eles acabam sendo mais rigorosos do que a gente mesmo, professor, num processo. Inclusive da seleção de novos ligantes, da escolha dos dirigentes, por exemplo, quem é o coordenador da liga não é o professor, é o estudante. O professor ele acaba sendo aquele supervisor, o colaborador, o assessor, ele está ali para acompanhar a liga. Acadêmico fantástico. Então, sim, tem esse estatuto. Complementando isso, Cíntia, né, essa visão assim, de que a Liga teria esse trabalho interdisciplinar em diferentes frentes do tripé da universidade, a própria Kelly aqui está perguntando, né, daria para a gente de fato trabalhar esse tripé da universidade nessas ligas? Eu iria até além, né? Qual que seria a função na sua visão do professor que está à frente, o coordenador dessa atividade, no sentido de pesar essas iniciativas? E eu complementaria isso também. Qual que seria a preocupação dentro dessas ligas, por exemplo, como o próprio PPC dos cursos, né? Seria o projeto pedagógico dos cursos, né? Até que ponto essas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são de fato designadas para exercer aí na liga, precisam ser dosadas pelo professor, e o quanto elas estão de fato relacionadas ou deveriam estar relacionadas ao projeto pedagógico do curso. Oi, está me ouvindo? Sim. Obrigada. Que às vezes...
Então, uma das coisas que nós percebemos assim muito importante, e eu ressalto sempre esse protagonismo estudantil e a empatia com um professor que goste também desse tipo de protagonismo, né? Porque, infelizmente, nós temos muitos professores que não gostam quando o estudante toma a frente, né? Se sente, talvez, entrando no ringue, né? E é bem diferente, né? Eu, particularmente, acho fantástico quando os meus estudantes, quando levado ao colegiado de curso, quando levado ao NDE, ela traz acho que uma nova forma de perceber as ligas dentro desse curso. Na UFAM, inclusive, o curso de medicina ele está sendo reestruturado, a grade curricular, estamos trabalhando nisso já há mais de 2 anos. As ligas estão já aparecendo nele dentro do PPC do curso. E isso tem sido, assim, uma forma de reconhecer a importância dessas ligas. Trazer essa discussão para o colégio. Outro ponto que é interessante, que eu acho que ninguém levantou, é esse tempo que os estudantes dedicam à liga. E dentro do colegiado de curso, é interessante se pensar nessa distribuição de carga horária para que os estudantes possam realmente ter um espaço que eles possam fazer esse seu diretamente para a comunidade, nas experiências que eu tive, tanto no PET Medicina e nas ligas que os meus petianos participavam, quanto na Liga de Farmacologia, a gente percebe que eles estão ligados muito intimamente. Por exemplo, a questão dos produtos naturais. Então, eu tenho muitos estudantes que fizeram pesquisas básicas, né, com plantas medicinais da Amazônia, para ação inflamatória, ação de dor, para o câncer, enfim, né? Tem uma infinidade. E nós trouxemos esse debate interno e podemos levar para a comunidade. Essa planta serve para isso. Essa planta, apesar da população dizer que serve, os trabalhos ainda não comprovaram efetivamente essa ação. Então, a gente consegue trazer o que a pesquisa realizou, trazer aquela discussão interna, né, do ensino para a extensão. E eu acho que é quando a gente entra com a nossa responsabilidade social, de sair dos muros da universidade e transpô-los, ir até a comunidade, levar informação para a comunidade e informação de qualidade. Não é só falar que pode e que não pode. Percebido que obrigado, a comunidade Cíntia. Hoje... Oi, desculpa. Só para terminar, que a comunidade hoje, ela não só acompanha as palestras, acompanha as ações das ligas, mas ela faz perguntas mais profundas, ela não se contenta mais com as respostas superficiais. Ok. Cíntia, o Alexandre, lá da UESC de Ilhéus, ele está compartilhando aqui uma experiência. Eu vou fazer um pequeno relato, né, do que ele compartilhou conosco. A experiência dele é que ele fez a vinculação a um projeto de extensão da liga em que ele faz parte, e além desses encontros semanais, eles organizam seminários, fazem isso com convidados especiais, um congresso anual, e há ainda uma integração com outras ligas da universidade, né? Usualmente procuram discutir conteúdos com abordagem complementar a todas as temáticas da disciplina de farmacologia, especialmente a farmacologia clínica, né? E para caracterizar a atividade de extensão, eles abriram para os alunos das faculdades particulares da região participar, né? Então, seria uma discussão, pelo que eu entendi, né, Alexandre, seria uma discussão, uma atividade de extensão ao colaborar com formação também das universidades particulares e os estudantes na região, não necessariamente um serviço ao público, né? E ao vincular um projeto de extensão, ele também consegue uma pequena verba, né, além de promover atividades educativas na área de farmacologia dentro do campus, né? Então, quer dizer, na puramente extensão. E aí ele faz a seguinte pergunta, né? Quais as atividades de extensão
que efetivamente vocês praticam dentro da Liga de Farmacologia que você coordena. Então, Alexandre, o caminho é esse mesmo. É esses eventos, esses encontros, fazer essa associação com as outras ligas. A de farmacologia, por exemplo, a gente fica muito confortável, porque nós podemos participar de eventos. Estamos ali presentes na terapêutica, no dia a dia, né, desses profissionais. Nós temos curso de medicina veterinária. Aqui no Amazonas não há liga de farmacologia para medicina veterinária, mas nós já fomos procurados por estudantes e professores da Faculdade de Medicina Veterinária do Instituto Federal, que é bem interessante essa ligação. Fazer esses momentos de encontros é até interessante para os estudantes. Eu não sei como é que vocês fazem aí, Alexandre, mas aqui os meninos, eles organizam tudo, desde o início da ideia, local onde foi realizado o evento. É fantástico como eles se colocam à disposição de tudo, né? Levantam mesmo, arregaçam as mangas. Eu estou vendo aqui teu comentário aí também, né? São fantásticos, acho que nossos estudantes são fantásticos. Agora, de forma efetiva, ações de extensões aqui das nossas ligas, a gente tem costumado fazer temáticas de interesse da comunidade. Uma que ficou muito marcada com a gente, com o curso da farmácia, foi a produção de medicamentos caseiros. Então, nós levamos para a comunidade e a repercussão foi tão positiva que nós tivemos mais 5 comunidades solicitando que a mesma atividade fosse reproduzida nelas. E no ano seguinte, eles também nos solicitaram novamente. Foi muito interessante. Então, nós levamos produtos naturais comuns aqui da região, né, que as pessoas costumam usar, e falamos sobre a preparação, né? Mangarataia, que para vocês aí é o gengibre, associado a algumas plantas da região. Durante a preparação, durante a parte prática, é que a coisa ganha o ponto do ensino, né? Que aí nós falamos sobre o açúcar, nós falamos sobre a questão do diabético, nós falamos sobre a questão do tempo de cozimento, se o xarope pode ser a frio, se o xarope pode ser a quente, o tempo de prateleira, o cuidado com o visual do produto final, a apresentação. E aí trabalhamos também sobre a experiência do conceito científico e dos conteúdos já publicados daquelas espécies que o povo estava acostumando a utilizar. Eu me lembro bem de uma senhorinha que tinha uns 70 e poucos anos participando dessa ação e que a gente estava usando o abacaxi também no xarope, né? E quando a gente mencionou a questão da presença das atividades enzimáticas, essa senhora arregaçou os olhos para a gente e disse assim, eu sabia que tinha alguma coisa nesses abacaxis, mas eu nunca soube explicar para ninguém, mas eu sentia que foi muito bonito, porque aí ela saiu de lá, agora eu sei falar para as pessoas, né? E era uma senhora semi-analfabeta, e ela tinha a experiência de vida que acabou sendo agregada à nossa experiência acadêmica, né? Foi muito bonito essa experiência. Mas, normalmente, essas atividades de extensão, Alexandre, a gente costuma... Como muita gente já conhece a mim e alguns dos estudantes, eles já chegam com a gente com mais facilidade. Mas interessante, por exemplo, é colocar nas redes sociais que a Liga está ali, que ela trabalha com determinado assunto, que pode fazer determinados tipos de ações de extensão, que aí o povo vai chegando. Cíntia, aqui é a Roseli, o nosso tempo está esgotando, eu só queria fazer uma pergunta, porque você colocou que dos problemas que podem existir, né, porque algumas ligas, principalmente de farmacologia, elas podem receber o apoio da indústria farmacêutica.
né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o possível conflito de interesse, se existe alguma coisa na regulamentação que limite isso. Então, normalmente, para a efetivação dos eventos da Liga, como a Liga não tem fim lucrativo, nós não temos recursos, né? Então, se busca apoios externos, né? E em alguns lugares, a indústria farmacêutica vem e traz, né? E pede, olha, deixa eu colocar um stand ali, deixa eu fazer uma científico, um coffee break. A gente sempre sabe que tem um toma lá da cá, né? O grande ponto que a gente sempre faz essa discussão dentro do grupo é que se a indústria ela cogita esse financiamento, essa participação no nosso evento, se ela vai realmente exigir que nós possamos indicar seus produtos. E é uma coisa essencialmente, nós não tratamos nem os medicamentos com os nomes comerciais, tratamos só com os nomes científicos, nomes genéricos, né? E algumas vezes só para dar exemplos que existe esse mesmo medicamento genérico com essa gama de nomes comerciais, para que a população compreenda que a diferença não está necessariamente no nome, mas na questão do laboratório, enfim. Essa questão de conflito realmente precisa ser muito bem avaliada. Por isso que a presença do docente ela é importante, porque a gente acaba tendo uma bagagem, né, de desconfiômetro um pouquinho mais ativada do que os nossos meninos e meninas. Mas acaba sendo também um recurso importante, porque a gente não consegue realizar atividades sem recursos, né? O Alexandre colocou que ele consegue algum recurso, né, uma pequena verba da extensão, aqui também, mas nem sempre a gente consegue para realizar. Às vezes, as ações de extensões aqui, das ligas, elas são realizadas com uma pequena taxa de inscrição, né, entre aspas, ação, mas são coisas mais pontuais mesmo. Cíntia, Rose, a gente está caminhando para os minutos finais, né? A gente tem até 9h30 de horário agendado. Eu teria mais uma pergunta rápida aqui da professora Alexandra, da UFPR. Rose, a gente faz essa pergunta ou a gente parte para o encerramento, por conta do tempo? É porque o sistema, ele às 10h30, ele interrompe. O que pode ser feito é que essas questões elas podem ser encaminhadas depois para a professora Cíntia e que aí ela responderia, porque a gente já está com problemas de internet e às 10h30 é interrompido. Então, eu acho, se você quiser falar mais alguma coisa, José Wilson, senão a gente passa a palavra para o Paulo Guedini, que aí ele vai fazer o encerramento da reunião, porque eu não estou com os slides aqui, eu não estou visualizando os slides. Então, você pode fazer... Passo a palavra para você, José Wilson. Perfeito. Obrigado, Rose. Vou ser breve, eu quero agradecer a professora Cíntia. Nós tivemos esse problema de internet, então me desculpo sinceramente com todos os colegas. A gente precisa ser um pouco sensível nessa situação de internet, e eu tenho certeza que vocês que ficaram especialmente até aqui tiveram bastante paciência conosco. Espero que tenham gostado do tema. Mais uma vez, professora Cíntia, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Eu vou passar e deixo para você fazer suas últimas considerações antes de passar a palavra para o Paulo, que vai encerrar essa apresentação. O José Wilson, já pode ir passando para o último slide, enquanto a Cíntia faz as colocações finais? Milhões de desculpas, né, por conta da internet, que realmente não ajudou, mas eu espero que possa ter suscitado em vocês esse bichinho de ligante, porque eu acho que é uma alternativa fantástica dentro das universidades, e quiserem entrar em contato para a gente conversar. Só fechando essa questão, a pós-graduação pode até participar
como convidado, mas efetivamente as ligas são acadêmicas, são os estudantes de graduação que participam. Ok. Obrigado, professora Cíntia. A gente está encerrando, então, essa sessão, informando a todos que a gravação desta apresentação, bem como a apresentação dos slides, estarão disponíveis no site da SBEFT, sbeft.org.br/sigfarmaco. Lembrando novamente a todos, né, de avaliarem, de registrarem a presença e avaliarem esta sessão no site que está apresentado no slide, selecionando o SIG Farmacologia e Terapêutica e utilizando a senha 60938. Agradecemos a participação de todos e esperamos vocês na próxima sessão, no dia 16 de setembro, onde teremos a temática de pesquisa, né, onde será abordada a sinalização inflamatória da uabaína na bomba de sódio e potássio ATPase. Até a próxima, tenham um bom dia e nos vemos em setembro. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia a todos.